nós temos um sinal de entrada. Esse sinal de entrada é um sinal de 3 volts, é uma fonte contínua. Temos um estágio com amplificador operacional, um primeiro estágio, e um segundo estágio com amplificador operacional. Qual que é a jogada, vamos dizer, para ter mais sucesso aí na análise? Primeiro, você divide em pedaços, em etapas, em partes. Então, eu tenho 2 estágios, e aí eu já identifico que circuito é esse, né? É claro, dependendo do contexto, pode ser que você não identifique qual é aquele amplificador operacional, isto é, qual é a topologia, a configuração do amplificador operacional. Pode ser uma configuração diferente das que a gente está habituado, né? E aí, usando lei de Kirchhoff e lei de Ohm, a gente consegue resolver qualquer problema envolvendo o amplificador operacional. Mas as configurações clássicas, a gente pode, vamos dizer, jampear isso, né? A gente pode acelerar esse processo. Por quê? Porque batendo o olho e identificando qual que é a configuração, a gente aplica a equação do ganho, né? A fórmula que representa a relação da saída com a entrada. Então, nesse primeiro estágio aqui, ó, a gente tem um buffer, né? A gente tem um seguidor de tensão, chamado também de amplificador seguidor unitário. Por quê? Porque o sinal de entrada, que está sendo aplicado aqui na entrada não inversora, ele vai ser igual ao sinal de saída. Então, se eu aplicar 3 volts, que é o caso aqui, a entrada não inversora, na saída desse estágio com amplificador operacional, eu vou ter 3 volts também. Então, tensão de entrada igual a tensão de saída, né? O ganho desse operacional vale 1, tensão de saída igual a 1 vezes tensão de entrada. Como 1 é neutro, né, na multiplicação, tensão de saída é igual a 1 vezes tensão de entrada, então tensão de saída é igual a tensão de entrada. Veja que isso pode causar uma certa confusão e estranheza, né? Por quê? Porque você pode estar se perguntando qual a utilidade de um amplificador buffer, né? Se a tensão de entrada é igual a tensão de saída. Então, ele não tem utilidade nenhuma. Por quê? Porque ele não está gerando ganho, ele não está gerando amplificação. Nesse caso, o buffer, ele é um caçador de impedâncias, porque a impedância de entrada, a resistência de entrada do amplificador operacional é muito alta, principalmente nessa configuração buffer. Esse efeito da realimentação aqui gera uma impedância ainda mais alta que na entrada. Então, eu vou drenar uma corrente quase zero do sinal que está chegando aqui. Alguém está produzindo esse sinal. Aqui no exercício, eu coloquei uma fontezinha de 3 volts. Mas, num circuito prático, esse sinal ele vai vir de algum lugar. E que lugar é esse? Pode ser de um sensor, pode ser de um transmissor, pode ser de um outro circuito, com um amplificador operacional, com transistor. Enfim, alguém vai fornecer esses 3 volts, essa tensão de entrada. Então, se o buffer ele drena quase nada de corrente, eu não estou exigindo praticamente nada da minha fonte. A exigência em relação a uma fonte de tensão, ela está relacionada a quanto de corrente eu estou drenando, quanto eu estou exigindo de corrente da minha fonte. Então, nesse caso, eu tenho uma impedância muito alta na entrada, em que eu estou drenando uma corrente muito pequena. Isso é muito bom para quem gera o sinal de excitação aqui de entrada. E na saída, eu consigo fornecer um sinal que não é oriundo desse sinal de entrada. Existe uma alimentação aqui, não está desenhada nesses exercícios, né? Aqui eu montei isso aqui no Proteus, né? E usei o amplificador operacional genérico. No amplificador operacional genérico do Proteus, ele já tem alimentação embutida, mas existe uma fonte de alimentação externa que alimenta o operacional. E aí, essa fonte de alimentação que fornece a energia para a saída. Né? Então, é uma fonte auxiliar aqui que fornece essa energia, e a capacidade de corrente dessa saída vai depender do amplificador operacional que eu estiver utilizando. Então, nesse caso, eu tenho um buffer 3 volts. Esse resistorzinho aqui, ó, na verdade, ele não está fazendo nada aqui. Né? Eu coloquei esse resistor de propósito para que a gente possa interpretar sem ficar decorando, né?
é simplesmente uma condição específica e aplicando a equação. Veja, se o sinal é aplicado à entrada não inversora e o sinal de saída, né, ele é realimentado 100% na entrada inversora, esse resistor aqui, ó, ele ligado na entrada não inversora, ele está em paralelo com a carga, veja, dois pontos em comum, esse ponto em comum e o terra aqui em comum. Então, em cima desse resistor, eu vou ter 3 volts. 3 dividido por 1K, eu vou ter uma corrente sendo drenada aqui, ó, para o terra, de 3 miliamperes, 0,003 amperes. Só que esse resistor, o fato desse resistor estar aqui, ele não vai influenciar em nada no funcionamento do meu operacional. Porque a tensão nesse ponto, que é a tensão de entrada do operacional, é 3 volts. Né? Então, o fato de eu colocar mais um, mais dois, mais 3 resistores aqui em paralelo, não vai influenciar em nada. Então, esse resistor R2 aqui, ó, foi só para, vamos dizer, complicar, né? Foi só para te mostrar que, né, explorar essa análise sua para que você veja que ele não está influenciando diretamente. Aqui no exercício foi pedido a tensão de saída, Vout. Então, a tensão de 3 volts na entrada, a tensão de 3 volts na saída. Se eu tenho 3 volts na saída, assim, eu estou comentando aqui para a gente ganhar tempo, né, explicando de uma forma mais direta, porque é um exercício bem simplório. Mas, na hora de resolver, é interessante, né, para você que ainda tem alguma dificuldade ou que, né, está começando aí essa questão de entender o funcionamento dos amplificadores operacionais, pode ser bem interessante você ir marcando os pontos, né? 3 volts aqui. Aí você puxa uma seta aqui, ó, 3 volts nesse ponto. Esse ponto que é a saída, basicamente é a saída do primeiro estágio, é a entrada do segundo. Mas o que eu tenho no segundo estágio? Eu tenho um amplificador inversor. O que é um amplificador inversor? O amplificador inversor, eu tenho um resistor na realimentação negativa, que conecta a saída negativa, a saída com a entrada inversora, que é a entrada negativa, e eu tenho um resistor ligado na entrada. Então, essa configuração aqui, ó, ela é chamada amplificador inversor. Qual que é o ganho do amplificador inversor? O ganho do amplificador inversor é RF, aqui representado por R3, dividido por R1, né? Esse resistor de entrada. Só que como ele é inversor, esse sinal aplicado à entrada inversora, ele vai ser produzido na saída de forma invertida, né? O próprio nome do amplificador inversor já o caracteriza. Então, esse 3 volts eu vou multiplicar por um ganho negativo. Qual que é o ganho desse circuito? 20 dividido por 10. 20 dividido por 10, 2. Só que é menos 2. Né? Então, nesse caso, eu tenho menos 2 vezes 3. Aqui na saída, eu vou ter uma tensão de menos 6 volts. Agora, para o amplificador operacional conseguir excursionar uma tensão de menos 6, ele tem que ser alimentado com mais VCC e menos VCC. Né? Isto é, em outras palavras, ele tem que ser alimentado com dual supply. Aqui, nesse desenho, não tem a representação de alimentação do amplificador operacional. Quando não há representação da alimentação, a gente não precisa se preocupar com isso. Quando há a representação, aí sim, aí a gente tem que lembrar que os sinais de saída, eles vão ser limitados pelos limites de alimentação, pelos rails, né, pelos barramentos de alimentação. Então, se esse amplificador operacional é alimentado com mais e menos 15, esse amplificador genérico lá do Proteus, lá ele é alimentado de forma inicial com mais e menos 15. Nós podemos mudar isso. A gente pode ir lá, dar 2 cliques no componente, entrar nas propriedades e mudar para mais 20, menos 20, mais e menos 10. A gente tem esse grau de liberdade. Mas aqui não foi informado. Como não foi informado, eu não preciso me preocupar. Né? Então, tensão de saída, menos 6. Agora, se ele estivesse sendo alimentado com mais 15 e terra e ground, esse tipo de alimentação é chamado single supply.
Uma alimentação single supply, a tensão mínima que eu consigo produzir na saída é zero, porque eu não tenho a fonte negativa, eu só tenho terra de alimentação. Então, não, se fosse um exercício que nós tivéssemos alimentação single supply, a resposta correta não seria -6. A resposta correta seria zero, né? Por quê? Porque ele é alimentado, estava alimentado com uma fonte single supply. Nesse caso aqui, eu não preciso me preocupar, porque não está descrito alimentação. Então, se o resultado aqui desse menos 200 volts, eu colocaria menos 200 volts. É claro, na prática, não existe um amplificador operacional que consiga fornecer na saída menos 200 volts. Na prática, e o que é mais comum, né, são amplificadores operacionais aí que conseguem excursionar sinais, né, que são alimentados aí com sinais próximos aí de mais 20 e menos 20. É muito comum mesmo na faixa aí de mais 18, menos 18. Acima disso já é mais difícil. Existem, né, eu mesmo já utilizei alguns amplificadores operacionais com alimentação de mais 22 e menos 22, mas são menos típicos, normalmente são mais caros, né, porque são mais incomuns, mas mais que isso aí já é bem difícil da gente encontrar, você vai encontrar em amplificadores bem especiais.